está gravando. Maravilha. Quem ainda não autorizou, se puder dizer, colocar assim lá no chat, está ótimo, viu? A Alice caiu. Ela já volta. Obrigada, Marcelo. É isso, quando a gente faz transmissões, pode acontecer da internet cair, acontecer alguma coisa. Gente, tá todo mundo aí conseguindo? Posso começar a apresentar? Pra mim tá preto ainda. Pode sim, mas tá a tela preta mesmo ainda, não é? Que eu vou Tá soltar play agora. É um videozinho que fala sobre as emoções. O que são emoções? Por que sentimos emoções? Veremos agora o que o estudo científico das emoções tem revelado sobre um dos aspectos mais fundamentais da existência, que marcam os melhores e os piores momentos da nossa vida. Emoções são estados mentais que resultam de mudanças no organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. Esses estados mentais direcionados aos comportamentos, visando aumentar a nossa capacidade de se adaptar a mudanças no ambiente. Nem sempre as emoções nos levam às melhores ações possíveis dentro de um contexto, mas de maneira geral elas são úteis e nos ajudam a nos proteger. Por exemplo, quando sentimos nojo do cheiro de um alimento, está estragado. E sentir essa emoção evita que você consuma algo que possa te fazer mal. Mas quando você sente medo, até de estar na presença de outras pessoas, de interagir com elas, como acontece com pessoas que possuem fobia social, claramente essa emoção não te leva a um comportamento razoável. Existem pelo menos 7 emoções básicas encontradas em todas as culturas ao redor do mundo: raiva, nojo, desprezo, tristeza, susto, felicidade e medo. Todas elas são facilmente de serem identificadas na face humana. Além das emoções básicas, também existem emoções que variam entre as culturas, como culpa e vergonha. Todas elas têm como característica o fato de serem iniciadas rápidas e espontaneamente. Resultam de uma variação automática do ambiente e duram pouco. Na psicologia, consideramos que sentimentos são diferentes de emoções. Sentimentos são resultados da experiência subjetiva que temos ao vivenciar a emoção. Ou seja, é a interpretação que fazemos do que aconteceu conosco quando sentimos uma emoção. Quando dizemos que estamos amando, felizes ou tristes, estamos expressando a nossa percepção sobre o que aconteceu conosco durante uma situação emocional. Em uma pesquisa sobre esse assunto, era pedido para que as pessoas tomassem medicamentos, sem saber qual era o efeito dele. Depois elas deveriam ir para uma sala, esperar o medicamento fazer o efeito e preencher um questionário onde elas deveriam dizer como estavam se sentindo. Elas não sabiam, mas esse medicamento era uma dose de adrenalina. Na sala onde estavam as pessoas, havia uma pessoa que dizia estar participando do experimento e tinha tomado o mesmo medicamento. Essa pessoa dizia estar agitada e demonstrando alegria para o grupo de participantes, ou agressiva e demonstrando raiva para o outro grupo de participantes. Todos tomaram adrenalina, mas aqueles que foram para a sala onde havia uma pessoa alegre afirmam que os medicamentos deixaram alegre. E os que estavam acompanhados de alguém mais agressivo, ela estava com raiva. Essa pesquisa mostrou que para a experiência da emoção, não basta levar em conta apenas a mudança fisiológica. O rótulo que atribuímos a uma emoção também é importante. Não é à toa que muitas vezes temos dúvidas sobre o que estamos sentindo. Por que será que nós sentimos emoções? Tente imaginar que você é um dos nossos ancestrais tentando sobreviver a um ambiente constantemente perigoso, como ocorreu com os primeiros membros da nossa espécie há milhares de anos atrás. Se ao ver um tigre, você sentir medo e conseguir correr mais rápido por mais tempo,
causa uma descarga de adrenalina que acelera seus batimentos cardíacos, dilata suas veias e artérias e faz as suas pupilas dilatarem. Você terá mais chances de sobreviver. Os indivíduos que possuem essa capacidade provavelmente foram bem mais sucedidos em se reproduzir. E ao longo de milhares de anos, essa característica foi se tornando cada vez mais disseminada na população por conta de outras pressões evolutivas. A capacidade de sentir as outras emoções provavelmente também ajudou nossos ancestrais a lidar com demandas do seu ambiente. Ao estudar a experiência humana, bem como o comportamento humano, a psicologia não pode eliminar a noção de emoções e suas explicações na perspectiva evolucionista. As principais motivações do ser humano são comer, reproduzir, sobreviver. Mas se tivermos nojo, não comemos. Se não tivermos medo, não evitamos os riscos. E se não tivermos prazer, não teríamos reproduzido. E agora? Como você está se sentindo? Bom, eu trouxe esse pequeno videozinho aí sobre o que é as emoções e como que seria as emoções versus sentimentos. E agora eu vou Alice, apresentar. muito Oi, bacana. Só falta dizer que você que fez esse vídeo. agora tá todo mundo vendo aí o slide? Estamos não, Jô? Não, deixa eu só abrir aqui então. Agora sim. Agora foi? Foi sem apresentação, tá só no PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Então, mas vocês estão vendo o PowerPoint, né? Sim, Sim, Jô. Agora foi. Então, eu trouxe aqui uma comparação entre as emoções e os sentimentos, que é algo que é bem confundido ali. O que seria a emoção e o que seria o sentimento? A emoção, na verdade, seria uma reação imediata de algum estímulo que você teve. É algo que mexe com você ali naquele momento e que simplesmente acontece. Você sentiu o cheiro de alguma coisa, aquela coisa estava estragada, você vai sentir nojo daquilo ali. Mas não necessariamente aquilo ali é um sentimento. Por quê? O sentimento, ele envolve um alto grau de componente cognitivo, ou seja, ele precisa de uma avaliação de algo. Já a emoção é uma reação e o sentimento é uma construção. Você não pode dizer que você tem sentido raiva de uma pessoa, você até pode sentir raiva no momento, seria uma emoção, mas você dizer que você tem ódio daquela pessoa, que você não gosta daquela pessoa, que seria um sentimento, isso ele leva um tempo, ele é uma construção do porquê que você sente raiva daquela pessoa. Sentir raiva em um momento é uma coisa, isso seria uma emoção. Agora, você não suportar aquela pessoa já seria um sentimento. Você tem um sentimento de ódio por aquela pessoa. Então, eu trouxe aqui emoções e os sentimentos, que foi exatamente o que eu falei. As emoções são causadas por um evento específico, ela tem uma breve duração, ou seja, segundos, minutos, são caracterizadas naquelas 7 que eu falei no vídeo, né? Que seria raiva, medo, tristeza, felicidade, aversão e surpresa. E normalmente acompanhadas de expressões faciais
ou reações físicas. Então, ela é mais voltada para a ação. A emoção, ela sempre vai ter ali alguma ação. É aquela coisa que fala que faz você agir por impulso. Mas muitas das vezes as pessoas elas não estão acostumadas a sentir as emoções sem saber que as emoções elas são boas, elas fazem bem para a gente. Porque eu gosto de usar bastante esse exemplo, inclusive no vídeo estava. Se você não sentisse o cheiro e se você não sentisse o nojo de uma comida estragada, você iria comer aquela comida e aquilo ali iria te fazer mal naquele momento. Então, uma emoção, ela sempre gera uma ação. Você vai sentir o cheiro daquela comida estragada, você vai ou fazer uma cara feia, ou vai embrulhar seu estômago, aí cada um vai ter uma ação, uma reação no caso. Mas essa seria a emoção, seria algo que tem uma breve duração, seja ou de segundos ou de minutos. Já o sentimento, a causa não é específica a um evento ou objeto, ou seja, aquilo ali ele não está se dando por um evento específico. A emoção, ela se dá a um evento. Se a pessoa ela falou mais alto com você, você vai ficar com raiva. E aquilo ali é uma emoção. Já o sentimento, ele não se dá a um evento ou alguma coisa em específico. O sentimento, ele tem uma duração maior. Aí que vem a paixão, o amor, são sentimentos que a gente conhece, né? Bastante. E ele envolve tanto afetivamente positiva quanto afetivamente negativa. Você pode tanto sentir o ódio ali por uma pessoa como amar uma pessoa, mas esse sentimento em si, ele vai ser algo construído, ele não vai ser algo momentâneo que você vai sentir e depois passar. Então, ele é demonstrado por expressões ou reações físicas distintas, nem sempre a pessoa vai sentir, eu amo tal pessoa. Mas isso não significa que as minhas expressões ou as minhas reações vão ser sempre as mesmas com aquela pessoa, porque isso é a emoção que tem uma ação específica, né? E ele é de natureza cognitiva, que conforme eu falei, é, ele envolve a percepção e a avaliação de algo. Então, vai muito além ali do que você está sentindo no momento. É algo que é construído, seja com o tempo ou com diversos outros fatores que aconteceram na sua vida, seja um trauma ou seja alguma coisa relacionada. Então, o sentimento, ele é construído e ele tem uma duração maior. Já a emoção é algo causado por um evento, tem uma breve duração e envolve reações que às vezes a gente nem espera no momento. Emoções universais aqui, né? Que é a raiva, o medo, a tristeza, a felicidade, repulsa e a surpresa. Quem aí que nunca sentiu medo, que fez alguma arte quando era novo, a mãe descobriu e sentiu aquele medo de chegar em casa e apanhar? Isso daí é uma emoção, né? Que você ficou com medo de chegar em casa e apanhar. Felicidade. Quem nunca tirou um 10, viu aquele 10 aí na prova, ficou como? Feliz. Mas tudo isso você vê que são coisas momentâneas, porque as emoções são momentâneas. Você fica feliz com o seu 10, mas aí depois, daí uns minutos, você vai lembrar de outras provas, de outros problemas, você vai até mudar as suas emoções. Esse medo também, a mesma coisa. Você pode ficar ali com medo de chegar em casa, da sua mãe te bater, mas aquilo ali vai passar. Ou quando você chegar em casa realmente apanhar, ou quando você chegar em casa e ver que nem era aquilo tudo. Então, todas essas emoções, entre outras,
são coisas momentâneas e que passam. E agora eu trouxe aqui um exemplo que é a teoria dos eventos afetivos e como que algum evento pode influenciar no seu dia a dia. Olha, eu trouxe o primeiro ambiente, que seria o ambiente de trabalho. Cada pessoa ela tem ali a característica do seu cargo, tem as exigências da função e tem as exigências do esforço emocional. Então, vamos supor que a pessoa foi trabalhar e um dia está tudo bem. Acordou bem, está tranquila, foi trabalhar, não aconteceu nada no caminho, ela chegou no horário certo, o ônibus não furou o pneu, então ela chegou no trabalho tranquila. Então, os eventos do trabalho dela, ela não teve nenhum aborrecimento. Vamos fingir, vamos supor que ela não teve ninguém para poder estressá-la. E assim também ela teve ali as suas alegrias diárias. Ela almoçou, depois ela lembrou que estava com dinheiro sobrando e que podia comprar um docinho depois do almoço. Quais seriam as reações emocionais dessa pessoa? Vocês acham que seria uma reação positiva ou uma reação negativa? Mas isso, além dos eventos do trabalho, nós temos que levar em consideração também a disposição pessoal, seja o estado de ânimo e a personalidade, que aqui eu levei em consideração uma pessoa que acordou bem e uma pessoa também calma que estava ali disposta a ir trabalhar. Então, nessa teoria, nós estamos fazendo tudo de forma positiva. Consequentemente, a reação dessa pessoa seria uma reação positiva e, consequentemente, o seu desempenho e a sua satisfação no trabalho, porque uma pessoa satisfeita, ela tem um desempenho melhor. Assim também, se formos levar em consideração toda essa teoria de forma negativa, não precisa ser 100% negativo nem 100% negativa. Aqui tem diversos fatores. A pessoa ela pode ter acordado bem, mas pode ter ocorrido um aborrecimento. Ela foi para o trabalho, o ônibus furou o pneu, ela chegou atrasada, já levou uma chamada de atenção do chefe, ali ela já vai começar o dia estressada. Aí depois pode ser que alguém traga alguma alegria, alguma notícia, alguma coisa que acaba mudando, e tem diversos fatores. Mas o que eu quis trazer com isso? Que as emoções, tudo ali que você sente no seu dia, elas proporcionam indicações valiosas. E compreender como as alegrias e aborrecimentos cotidianos influenciam o desempenho e a satisfação do trabalho, não só no trabalho, assim também como no âmbito escolar, como no seu dia a dia em si. Seja o que você for fazer, existe essa teoria dos eventos que mostra com que, dependendo do evento que você sofra ali, dependendo das emoções que você tenha, haverá uma consequência ou haverá também algo bom, porque nem sempre devemos levar as emoções como algo ruim, porque as emoções elas nos ajudam e a palavra fugiu, mas nos livram de muitas coisas. Então, nós temos que ter em mente que as emoções e os sentimentos, eles servem para alguma coisa e nós temos que saber lidar com cada um deles. Porque às vezes as pessoas ficam, eu vou fugir do que eu estou sentindo. Não, você não tem que fugir do que você está sentindo, você tem que sentir aquilo ali, porque aquilo ali tem um motivo de estar acontecendo. Aí, a minha apresentação de hoje foi essa, bem rapidinho. Caso alguém tenha aí alguma dúvida ou alguma pergunta, pode estar fazendo. Ok, Juliana. Ó, Juliana. Ok, Alice. Alguém, se tiver alguma pergunta para fazer para Alice, fique à vontade. Eu tenho. Por favor.
Por que que as empresas, principalmente nos grandes centros, não levam em consideração essa, essa questão da mudança de humor antes do trabalhador entrar no trabalho? Porque é muito difícil, para quem mora fora, por exemplo, São Paulo, Rio, você sai de um lugar, demora 1 hora e meia para chegar no trabalho, ônibus, trânsito, e ter um comportamento adequado. Então, está sendo até implementado agora nas empresas alguns testes de tanto de personalidade quanto de comportamental em processos seletivos. Mas eu acho que deveria ser levado em consideração, sim, porque os chefes, a gente tem isso, né, como exemplo. Eles vão lá, chega no serviço de carro, não tem nenhum impedimento para poder chegar, e cada pessoa ela tem ali a sua realidade, nem sempre todo mundo também está num dia bom, mas é algo que eu acho que tem que ser tratado sim, porque as empresas agora estão tentando se adaptar, porque agora estão notando que quanto melhor o quanto melhor era até o que estava falando aqui no slide, quanto melhor Desempenho. o desempenho, a satisfação, consequentemente, vai ser melhor o desempenho. Então, se a pessoa ela estiver satisfeita, melhor será o desempenho dela. Não sei se foi bem essa pergunta, mas aí, Não se a Vina foi. quiser Isso complementar é também. uma questão muito difícil de responder, né, Alex? Porque a quantidade de trabalhadores nessa posição é muito grande, muito grande. A necessidade, ele acaba condicionando a vida Sim, dele, esse mal-estar, fingindo ter um bom-estar. ainda tem esse fator, né? Que pela necessidade as pessoas estão se submetendo a serviços ou cargos que às vezes nem eram da sua vontade, mas pelo cenário, pelo nosso cenário e pela necessidade de cada um. A gente Que, tem um movimento da... A gente tem um movimento... A gente tem um movimento da década de 60 para cá de levar o ser humano em consideração. É uma coisa recente. De uns 30 anos para cá, depois do livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional e muitas palestras, né, e a coisa entrou na moda, a gente tem as empresas preocupando-se com oferecer um bom ambiente, de ter um espaço em que as pessoas possam se relacionar. Todas as empresas, não. As empresas estão sabendo como fazer isso? Não. Algumas contratam profissionais que vão ajudar a criar esse clima, né? Esse clima que vai fazer com que as pessoas tenham sentimentos bons. Se tem sentimentos bons, elas têm controle emocional, mas tem pessoas que não têm controle emocional. E aí as empresas, algumas até oferecem psicólogos ou outras atividades para trabalhar isso, mas somos nós que temos que buscar o nosso desenvolvimento. Seria o céu na terra se as empresas realmente se preocupassem, todas elas, em criar um ambiente amoroso, tranquilizador, um ambiente de cooperação, de empatia. Vamos esperar, né, o paraíso na Terra. Um dia, quem sabe. Por enquanto, vamos cuidando de nós, sendo nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, agindo de uma maneira bem urbana, bem educada, empática, porque se cada um de nós se conhecer, conhecer as próprias emoções e tiver controle delas, todos os ambientes vão se tornar melhores, né? Por isso, o nosso encontro de hoje, ele tem como nome que resume tudo relacionamento e emoções ou emoções e relacionamento. Porque as emoções, elas interferem nos nossos relacionamentos. Se a gente tem
um bom controle emocional, a gente consegue viver bem em em todos os locais. Dentro de casa, a família é o pior ambiente para a gente. Todo mundo tem conselhos, todo mundo implica. Gente, isso é o viver junto. Viver junto, na família, por exemplo, é o único lugar do mundo que as pessoas não vão deixar de me amar sendo eu o que eu sou. Então, é ali onde a gente mais se mostra como a gente é, onde a gente mais expressa as emoções, mesmo que de uma maneira errada. O outro local, o grupo de amigos, aí vem escola, vem trabalho. Já as pessoas de fora da nossa casa, a gente tende a se controlar mais, porque é aquilo que os nossos pais nos ensinam, de a gente pode andar e correr, mas a gente não pode pisar no pé dos outros. E a gente passa pela vida tentando fazer isso. Algumas pessoas não têm controle, e elas não conseguem fazer isto. Enfim, então, as emoções, elas têm uma função, cada uma delas. A Alice disse, as emoções são positivas, mesmo aquelas que nós chamamos de emoções negativas. Ciúme. Ciúme vai me dizer que alguém pode estar colocando a minha felicidade em risco. 3 minutos é tempo suficiente para eu pensar, é verdade? Isso que eu estou vendo é verdade? Ou isso está partindo da minha carência ou do meu medo de perder a pessoa? Não, é real. O que eu posso fazer? Mudar de lugar, tirar a pessoa daqui, ir lá e pisar no outro, né? Ir lá e perguntar o que o outro está olhando. Eu tenho ali 3 minutos para decidir. É claro que se eu tenho inteligência emocional, eu vou ignorar, porque a outra pessoa está no direito dela de fazer o que ela quiser, e eu estou aqui quietinha com a minha pessoa, e eu não tenho que me sentir ameaçada. Porque se a outra pessoa que está do meu lado quiser ir ficar com aquela outra lá, problema dela, sabe? Então, se a gente é adulta, a gente tem controle emocional, a gente não vai sair lá dar um chute na canela da pessoa, sabe? A gente vai tomar uma outra atitude, a gente respira fundo. Em 3 minutos a gente decide. Sabe, não tem que ir para casa e manter uma briga por 20 dias por causa daquela outra pessoa que estava ali fazendo não sei o quê, mas que não surtiu o efeito que a pessoa queria. Então, por que eu tenho que brigar com a pessoa que está do meu lado, que não foi quem fez alguma coisa? Aí passa uma mulher andando, né? Aí a namorada vai lá, já joga, belisca o namorado porque ele olhou, só que ela também olhou, porque se passar um ser humano andando, a gente vai olhar. Seja bonito, seja feio, não necessariamente a gente vai olhar com desejo. Enfim, então isso é a maturidade emocional que a gente precisa adquirir. Então, o mais fácil aí, o caminho mais rápido é sempre perguntar: o que essa emoção está me dizendo? Eu estou sentindo raiva. Opa, o que foi que a pessoa fez? Normalmente, a raiva é quando alguém ultrapassa os nossos padrões, os nossos limites. Então, o que a pessoa fez? O que essa emoção está me dizendo? Essa emoção está me dizendo que o Marcelo ultrapassou o limite e pisou no meu pé. Eu tenho que fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu posso fazer é ignorar. Ou eu posso conversar com ele, ou eu posso pisar no pé dele de volta. Não é emocionalmente inteligente pisar no pé dele de volta. Porque se ele pisou no meu pé, ele ainda pode fazer mais mal ainda. Bom, mas uma coisa, uma forma da gente agir de uma maneira muito madura é chegar para a pessoa e conversar, sempre. Ser capaz de ter uma comunicação assertiva, uma linguagem respeitosa, facilita nos relacionamentos. Seja bem-vindo, bem-vinda, Amy Maia, que eu não sei qual é o seu nome, se quiser dizer para a gente aí. Seja bem-vinda aqui com a gente nesse seminário de hoje. E se você puder e desejar participar dos próximos, digita seu e-mail aí, que a Juliana ou a Alice vão anotar, para que você receba o convite dos próximos encontros. Está terminando, mas ainda vão ter 3 ou 4 encontros. Bom, então, sempre, seja qual for a emoção, a gente tem que perguntar: o que essa emoção está me dizendo? Anota isso aí. O que esta emoção está dizendo? Qual é a função desta emoção?
E aí, se eu interpreto o que aquela emoção está me dizendo, eu não preciso de descontrolar. Eu posso pensar, morder na língua, morder no cotovelo e pensar qual é a melhor atitude ali naquele momento. Esse é o primeiro caminho para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional. O Leng, um psiquiatra inglês, lá do começo do século passado, ele falava que o inferno são os outros, mas o inferno dos outros somos nós. Então, a gente tem que cuidar. Mas o outro, não importa a atitude do outro, temos que cuidar da nossa atitude. Não importa o descontrole do outro, o destempero do outro. Como a gente vai reagir, a gente que escolhe. Embora, como a Alice mostrou no começo do vídeo, nós somos influenciados pelas emoções dos outros. Então, quando você está numa sala, na experiência que ela relatou, uma pessoa está com raiva, os outros do lado vão ficando com raiva. A gente tem isso nos nossos neurônios, de acontecer da gente imitar mesmo emoções. A gente é influenciado. Então, escolher o ambiente que a gente está é importante também. Escolher o que a gente vai dar foco naquele ambiente também é importante. Por quê? Porque nós somos seres de emoção. Não vamos escapar dela. Se alguém não tem emoção, alguma coisa está muito errada. E, bom, como que a gente lida, né? Mantém bons relacionamentos? Nós vamos falar disso mais tarde novamente, mas agora a Juliana vai falar das maneiras de potencializar um bom relacionamento com as pessoas. Juliana, o palco é seu. Cadê a Juliana? Tá aí. Juliana, o palco é seu. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre as maneiras de potencializar a capacidade de estarmos atentos aos outros, né? Só estou abrindo aqui pelo notebook para mim conseguir compartilhar os slides e já começo. Ok, Juliana. No final de semana nós tivemos um workshop e a Juliana falou de como que a gente pode usar os 5 sentidos para que a gente possa viver melhor. Juliana, você quer falar um pouquinho antes de começar, assim, rapidamente, para a gente? Dar um exemplo, uma frase só sobre cada um, coisas que a gente pode fazer como formas de dar mais atenção a gente mesmo. De estarmos presentes no momento. Sabe, quando a gente está presente no momento, aqui e agora, olhando para dentro da gente que a gente está sentindo e identificando que emoções estão acontecendo aqui dentro da gente, a gente consegue ter um maior controle. Então, estar presente dentro da gente, estar presente, confiante confiante naquilo que a gente pode oferecer para a gente mesmo, sabe? Como que eu observo o mundo, como eu olho o mundo, como eu recebo o mundo, como eu interpreto as coisas que acontecem comigo. Ju, você está pronta? Obrigada, Marília. Que bom. Então, se você está numa das nossas listas de e-mails, você vai continuar recebendo. Essa semana, gente, enquanto a Ju não entra, essa semana... Ju, eu compartilhei com você aí a possibilidade de entrar. Eu tô dando uma olhada aqui porque travou para mim o notebook. É que eu tô no instituto aqui, a internet você quer que eu caindo de vez em compartilhe para quando. você? Pode ser. Então, espera aí que eu vou compartilhar para você, tá? Ok. Compartilhar. Ok, Ju, esse aí, Ju? Sim, slide 21. Então, deixa eu só colocar aqui em modo de apresentação de slides. Então, nesse momento, eu não estou vendo a tela, né, porque eu estou compartilhando. Qualquer coisa que alguém falar aí, vocês podem falar para mim. Ju, então, maneiras de potencializar a capacidade de estarmos atentos aos outros. Ju, à medida que você quiser que eu passe de slide, você me fala, tá? Tá bem.
Bom, eu vou falar Ô, Ju, rapidamente, né, sobre... só te interromper um minutinho, desculpa. É porque as pessoas que estão aqui, que não participaram do encontro de sábado, nós falamos muito de uma filosofia japonesa que chama Ichigo-tie, né? E esse termo Ichigo-tie, ele surge lá em 1558, a Juliana que falou disso. Então, só para vocês saberem por que que a gente está falando disso aqui, né? Do Ichigo-tie. É por isso que está aqui, porque a gente trabalhou algumas partes do livro no sábado e agora ela vai continuar. O que que significa Ichigo-tie, o Juliana? Pode continuar, agora é todo seu. Bom, Ichigo-tie, né, significa, assim, você aproveitar, né, o dia, a oportunidade como se fosse a única, a última, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e tudo, então é realmente o aproveitar 100% as oportunidades, as chances que a gente tem. Fazer de cada encontro, de cada momento que estamos juntos uns com os Único. outros, único. Muito bem, Ju. Exatamente. Bom, quem trata muito, né, que a gente está fazendo esses nossos apresentação, como a Vilma já disse, né, nessa Ichigo-tie, né, baseado nisso. Aí eu cheguei a falar sobre 5 artes no sábado, que era baseado nos 5 sentidos, né, de acordo com o Ichigo-tie, que era a arte de escutar, né, da gente saber escutar as coisas que estão ao nosso redor, aproveitar 100%, escutar uma pessoa, como, por exemplo, atenção para ela, mostrar que a gente realmente está dedicado ali, né? Aí tinha também a arte de cheirar, que a gente conseguir, assim, apreciar realmente os cheiros, né, e tudo. E até um fato, né, que foi dito também, é que o cheiro é uma das coisas que faz com que a gente lembre mais das coisas, né, que já foi passado, que a gente traz mais lembranças. Então, é uma maneira da gente viajar, né, no tempo através do cheiro. E também de proporcionar lembranças incríveis quando a gente faz o nosso ambiente ter um cheiro agradável, né? Sim, com certeza. Aí também tem a arte de escutar, né? De uma forma resumida, você saber escutar as coisas que estão ao seu redor, né? Foi até tratado o fato da gente, assim, em cidade grande, muitas das vezes, a gente tá tão ligado em outras coisas, na poluição sonora, que muitas das vezes a gente não consegue escutar a natureza, né? E acaba que você pegar, escutar a natureza é algo que traz uma paz interior, te relaxa, diminui o estresse. Então, isso é algo muito importante, né? Da gente saber escutar o que está ao nosso redor. Tá, eu falei da Tcherá, né? A Tcherá. Me ajuda aí, Vilma, fazendo um favor. Fala do A de olhar, escutar. falta do olhar, Isso, a do do olhar. olhar, né? Da gente saber observar as coisas, como, tipo, em uma reunião, você vai falar, por exemplo, com uma pessoa, você tem que ter um comportamento mais... eu esqueci a palavra, não seria Polido, sério, mas polido, polido, isso, estar bem polido, apresentável, né? Você não precisa exatamente. de estar maquiado e vestido para uma festa, mas você tem que ser uma pessoa que seja agradável de olhar também e que você possa oferecer para as pessoas coisas agradáveis de olhar e que ela também possa ver o mundo, no mundo, as coisas agradáveis de olhar. Cada um de nós. Pode continuar, Ju, desculpa a interrupção. Não, tudo bem, porque você está me ajudando também.
E o fato, né, tipo, em uma conversa mesmo, a gente não somente escutar o que a outra pessoa tá vendo, mas também a gente observá-la de como que ela tá, se ela tá mais relaxada, se ela tá mais tensa, distraída. Saber realmente olhar, né, visualizar a pessoa. Porque muitas das vezes não só a fala é a nossa comunicação, mas também o nosso físico, os nossos gestos também. E olhar no olho, né? E olhar no olho do seu interlocutor, de quem está Sim. na sua frente, para que a pessoa sinta que você está ali com ela. A arte de saborear, Ju. A arte de saborear. Ela é uma arte que está sendo muito usada agora, né? No âmbito assim da astronomia, está ficando bastante conhecido. É realmente saber apreciar as coisas. Que a gente pode fazer algo hoje, a gente vai ter que deixar para próximo convívio. A gente trazer uma fruta, uma maçã, por exemplo, e a gente apreciar, né? Tipo, o gosto dela, sentir, né? Tudo isso. Sentir a cor, sentir o tato, né? Qualquer coisa, tudo que você for comer, né? Você ter cuidado de preparar a comida com gosto bom e você comer estando presente, né? Estar presente é você sentir o cheiro da comida, você olhar para a comida, e você poder colocar na boca e sentir o gosto. Não é só pôr na boca e engolir, como você falou no sábado, para encher seu estômago e sua boca, né? Então, sabe, e você fornece, e quando você está ali com a outra pessoa, com as outras pessoas, serve uma boa refeição. Uma refeição pode ser simples, gente. Pode ser simples. Outro dia eu fiz lá na roça um angu, né, que é uma polenta, né, alguns chamam de polenta, de fubá. Coloquei bastante cúrcuma, né, fresca ali no meio, e ficou muito, muito, muito lindo, amarelinho. E coloquei, gente, eu estava na roça, tá? E coloquei, aí então, o cardápio da roça, cardápio da roça. Aí coloquei, fiz um molho com miúdos de porco e com alguns temperos, tipo pimentão, cebola, essas coisas. E, nossa, todo mundo só falava no angu depois, sabe? Não foi preciso encher a mesa com um monte de coisas, embora tivesse outras coisas. Mas todo mundo só falava daquilo ali. Foi uma comida feita com carinho, foi uma comida feita pensando no visual da comida e no sabor da comida. Então, cozinhar é uma arte. Tudo isso aí que ele está dizendo é uma arte, né? E a última arte é a arte de tocar. Ju. Ju, você está aí? Pessoal, como eu estou apresentando, eu não consigo ver vocês. Então, vocês podem me dizer se a Ju caiu ou alguma coisa assim? Pra mim não aparece não, viu? Então, ela deve ter caído, mas ela volta. Então, vamos aguardar que ela volte. Gente, voltando a falar das emoções, da gente ter controle emocional, eu sou uma claustrofóbica. Eu sou uma pessoa que moro numa casa enorme, sozinha, tem quintal, tem jardim. E as pessoas falam, por que você não mora num apartamento? É mais seguro. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho que saber que a porta está aberta, que eu vou pôr ela fora. Eu preciso disso. Hoje eu fui fazer 2 ressonâncias, e aí aquele carrinho que te pega, te coloca lá dentro de um túnelzinho escuro, com barulho ensurdecedor. E aquele barulho, para mim, hoje, eu fiquei com os olhos fechados todo o tempo, e eu imaginava que eu estava num helicóptero, que eu estava sobrevoando nuvens. Vilma, mas você está presa no helicóptero, está presa no avião? Não, eu olho na janela. Eu fico na janela sempre quando eu viajo, porque eu preciso de ver a coisa lá fora. A altura não me incomoda. O estar dentro do avião, se eu não estiver na janela, por isso que eu sempre escolho janela, eu preciso da sensação de amplidão.
E aí hoje eu fiquei lá. Eu estava lá viajando, vendo um monte de lugar bacana por cima. Fiquei ali mais ou menos uns 40 minutos fazendo isso. É uma forma que eu tenho de controlar o medo do lugar fechado. Então, já que eu tinha que fazer, eu estava lá. E aí tem uma pergunta, né? Quando a gente vai fazer, se a gente é claustrofóbica. Eu falei, sou, mas pode, tá tudo bem. Eu dou conta. Enfim, é isso que a gente, quando a gente fala de controle emocional, é isso, não é alguma coisa extraordinária fora da realidade que a gente vive, sabe? É algo que a gente pode desenvolver o controle emocional. Bom, a Ju não voltou e eu não posso manter vocês. Ela não apareceu ainda não, né? Então eu vou começar aqui, porque eu não vou deixar vocês esperando, né? O criador, né, dessa expressão em 1558, Itiquitier, né, ele quis dizer com essas palavras, Itiquitier significa tratar o convidado como se o encontro fosse acontecer uma única vez na vida. Antes de tudo, implica prestar atenção àquilo que estamos fazendo, às necessidades das outras pessoas. Por exemplo, você saber quando você tem que se calar, né? Quando é hora de falar, prestar atenção à magia do momento que a gente está com outra pessoa. Isto, com certeza, vai ajudar a gente a ter melhores relacionamentos. Se a gente estiver realmente presente. Então, se de tudo hoje que a gente falar aqui, você lembrar do estar presente, já vai ser suficiente. Porque se você estiver presente, você sabe o que você está sentindo, qual é a emoção que você está sentindo. E você pode perguntar para você o que essa emoção quer me dizer e qual é a melhor forma, nesse momento, de agir diante disso que eu estou sentindo. Porque a emoção, ela incomoda. Por que a emoção incomoda? Porque ela tem uma reação física. A diferença do sentimento para a emoção é que a emoção tem uma reação física, se é um momento de alegria, a, a reação é boa, a gente considera ela como boa. Então, se você está fazendo algo, vivendo uma aventura, passando por uma situação de um desafio com colegas, com amigos, você está ali feliz, o que você sente é a mesma reação que você sente se você encontrar com um leão na esquina, com um pitbull solto na hora que você virar a esquina. Fisicamente é a mesma coisa, só que aí tem um sentimento. O sentimento de eu estou com os meus amigos curtindo uma aventura, uau, ele é incrível. Eu estou conectada com os meus amigos. A emoção que eu estou sentindo, o sentimento que eu tenho aqui, né, é de alegria. A emoção é de alegria. Quando eu encontro com um animal e eu tenho medo, fisicamente é a mesma emoção. Mas, como o sentimento é diferente, é de pavor do que pode me acontecer aqui, você interpreta aquela sensação de uma maneira negativa, é desagradável. Então, se a gente perceber o que a gente está sentindo e como a gente vai reagir, a gente consegue ter reações melhores. Bom, então, se tudo que você aprender daquilo lá, disso aqui, do que o Marcelo vai falar, se você entender o estar presente, você vai ver que o estar presente é bom para você e é bom para os outros. A fonte de quase todos os conflitos. Grande parte dos nossos problemas se origina da falta de atenção aos outros. Da mesma forma que a gente se sente carente, que a gente acha que o pai gosta mais do outro do que da gente, da mesma forma que a gente acha que a pessoa que a gente ama está negligenciando a gente porque ela não está sentindo a mesma necessidade de ficar junto, os outros também sentem. Nós não temos como mudar o comportamento do outro, nós só temos como mudar o nosso comportamento. Então, embora nesse momento, nesse mundo de internet, de redes sociais, a gente possa se conectar com milhares de pessoas, é difícil encontrar, como a Juliana falou, alguém que nos escute de verdade. E ouvir é um dom
essencial, né? Quando a gente não consegue escutar e entender o outro, os gritos substituem as palavras. Aquela ruminação mental, a nossa tagarelice mental, substitui a nossa capacidade de compreender o outro, de compreender aquilo que o outro está dizendo para a gente. Então, a falta de atenção aos outros. Se você está aqui com alguém, nesse momento, a sua atenção é toda para esta pessoa na sua frente. Tem uma história do Thich Nhat Hanh, que é um vietnamita, ele conta a história das 3 perguntas. E no final, as 3 perguntas são: qual a coisa mais importante a fazer, qual a pessoa mais importante do mundo Então, peraí, qual a pessoa mais importante do mundo, qual a coisa mais importante de fazer e qual o tempo mais importante do mundo. E aí o rei da história dá voltas, eu posso contar essa história outro dia com detalhes, o rei da história vai à procura dessa resposta e acontecem muitas coisas no caminho para ele chegar à conclusão no final de que a pessoa mais importante do mundo é aquela que está ali na sua frente. O tempo mais importante do mundo é esse momento aqui e agora. E a coisa mais importante do mundo é fazer por aquela pessoa o que ela precisa. E com isso, inclusive, ele consegue salvar a vida dele, evitar de ser morto naquela jornada que ele empreendeu. Enfim, é isso. A pessoa mais importante da vida é aquela que está na nossa frente, tá? E fazer o melhor para aquela pessoa ela se sentir bem naquele momento. As outras pessoas a gente vai dar atenção depois. A gente vê ali uma família inteira na mesa, almoçando, e todo mundo olhando para baixo para o seu celular. A gente vê a turma de amigos lá, saiu junto, tá? De repente, eles estão cada um no seu celular. Isso não é estar presente. Isso não é, de fato, estar com o outro. O Tigre, ele envolve esse apelo para recuperar o poder de dar atenção às pessoas que estão com a gente nesse momento, estar presente. Então, por isso, a consciência de que esse pode ser um único, o último momento nosso. Então, vamos escutar, né, o que a pessoa está dizendo. Nós só seremos capazes de receber o que os outros têm e são quando estivermos plenamente presentes para eles. Aí a gente conhece as pessoas. Quando a gente está disponível para ouvir, quando a gente está disponível para estar de fato presente ali. Isso, gente, vale dentro de casa para os nossos pais, para os nossos irmãos, para o cônjuge, né? Para os nossos filhos. De a gente estar presente com eles, isso é extremamente importante. Principalmente se você pensar o seguinte: como é ruim quando a pessoa não te dá atenção, quando você quer atenção e aquela pessoa não te dá atenção. Principalmente os nossos pais. Vocês são mais novos que eu, mas eu já estou numa idade que meus pais estão idosos. Então, quando eu consigo, e cada vez mais eu quero ir com mais frequência para lá, para estar com eles. Que meu pai repita a mesma coisa 200 vezes. Eu estou ali para ouvir. Que minha mãe repita a mesma coisa 200 vezes. Eu estou ali para ouvir. É para isso que eu estou lá. Para ser interlocutora deles. Para ser aquela que ouve, aquela que olha. Porque é quando o outro me olha que eu passo a existir. Quando o outro me ouve, eu sinto que eu existo para aquele outro. Então, eu sinto que eu existo. Gente, isto é o ser humano. Isso é para criar saúde, tá? A gente precisa desse contato com o outro, dessa conexão que tem que ser significativa. Então, fazer o exercício de prestar atenção no outro. Professora, Fale. o que se pode definir a respeito dessa última frase, consciência comunitária? O que é isso? De estar com o outro, de estar em comunidade, de viver em comunidade, de compartilhar com o outro. De estar
realmente presente ali. Mas como isso pode ser classificado como a salvação para o mundo? Porque se a gente consegue, né, com as pessoas, com a pessoa que está ali na nossa frente, se todo mundo consegue fazer isso, olha que a gente vai viver o paraíso na Terra. Se a gente é capaz de viver em atenção plena. Eu sei que você está me provocando, Marcelo, porque você, de nós 5 aqui do grupo, é o que mais estuda atenção plena, né? Se Sim, a gente pratica, eu sei que você está perguntando, nem é para você, é pelos outros. Eu sei que se você pratica atenção plena, esse exercício da consciência comunitária, você sai de você, não é mais o seu desejo, é cuidar do outro, sim. é fazer pelo outro, é cuidar da sua comunidade. Primeiro ali a sua casa, a sua rua, sabe? Eu aqui, os nossos vizinhos, os meus vizinhos aqui, nós temos um grupo dos vizinhos. Até se a gente escuta uma criança chorar à noite, todo mundo vai ali, pergunta, outro dá informação, enfim. Cuidar da nossa comunidade. Isso é muito gostoso em cidade pequena, mas na cidade grande, a gente também pode fazer. Porque quando a gente tem essa consciência de que a gente faz parte da comunidade, que estamos todos juntos, e a gente faz isso quando a gente começa a viver o estar presente, porque aí você sai, encontra o vizinho e você diz, bom dia, vizinho. Sabe, você está ampliando a sua existência e mostrando para o outro também que você está reconhecendo o outro. Então, eu saio de mim, porque nenhum homem é uma ilha, como a Juliana falou no sábado. Então, eu saio de mim. Eu saio de mim para o mundo, porque eu estou presente aqui agora. Eu consigo ver o que está acontecendo em volta, sentir, observar, poder contribuir. Estamos todos nos ajudando a ser melhores. Bom, a maior parte dos exercícios de atenção plena, eles se voltam a uma prática individual. E aí, é muito bacana isso no Mindfulness, porque a gente aprende a tomar consciência do nosso corpo, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Aprendemos o mais importante, que é prestar atenção à nossa respiração. Tem gente que parece até que não respira. Quando a gente começa a prestar atenção à nossa respiração e ao nosso corpo como um todo, a gente consegue estar presente de fato, né? A gente está ancorado no presente, nesse momento. A gente faz isso caminhando, dormindo, não importa, descansando, sabe? Mesmo quando a gente é invadido por pensamentos que não deveriam estar ali, e no processo de meditação, quando surgem pensamentos que eu não quero, pensamentos inconvenientes, você não briga com ele, porque você está aprendendo a não resistir, você está aprendendo a aceitar. Então, quando vem um pensamento, você o reconhece e diga para ele ir, e você volta o foco para o seu corpo, volta o foco para você. E isso é muito bom, isso é muito bacana, né, de você. Eu faço zazen, e o zazen é a meditação diante da parede. Não tem conteúdo na meditação zazen. Você fica ali sentado diante da parede, e no começo era uma coisa bem difícil ficar ali e tentar eliminar todos os pensamentos. Ficar com a mente branca, limpa, vazia. Esse é o objetivo do zazen, tá? Às vezes a Vilma está ali querendo meditar e vem inúmeros pensamentos. Sim, reconhece, deixa embora, porque ali, naquele momento, é para tentar sentir o vazio, limpar, porque você tem um descanso absurdo quando você consegue fazer isso. Então, ali não é para resolver problema, ali não é para brigar com ninguém. Então, o pensamento veio, reconheça e dispense ele, tá?
E como que a gente faz para passar dessa atenção e presença individuais à atenção plena coletiva, que a gente está precisando de aprender? De que maneira a gente sai do mundo interno, com as nossas percepções, juízos, necessidades, e viaja para o mundo do outro, para dividir momentos únicos e profundos. A prática da atenção facilita imediatamente a conexão com os outros. Então, a prática da atenção plena nos ajuda a perceber aquilo que fazemos, como nos sentimos, com o que fazemos e como os outros se sentem. Porque você está presente, dando atenção ao outro. A partir desse conhecimento do outro, né, da realidade do outro, a gente coloca em andamento aquilo que a gente acha que tem que fazer, para viver com harmonia pessoal, com a gente mesmo e com os outros. Como a Ju falou no sábado, quando alguém está precisando conversar, a pessoa está angustiada, você tem que conseguir trazê-la para o seu mundo, se você está equilibrado. Como que você faz isso? Não adianta dar papinho no ombro e dizer, isso vai passar. Você ouve a pessoa, você não questiona, você não julga, mas de alguma forma você traz ela para você. Você faz isso contando uma história de alguém que tem uma solução, né? Nada de dizer, se eu fosse você fazia isso. Não, você não é a pessoa, então você não tem que dizer isso. Você corta a comunicação, a conexão ali. É preciso que você escute verdadeiramente, tá? O outro, que você dê atenção para o outro, esteja presente. Na vida do outro, você pode fazer perguntas, mas você não pode ser invasivo. Se a pessoa está te falando, você pode até fazer perguntas que vão fazer ela falar um pouco mais, ela vai desabafar. E quando a gente fala em voz alta para uma outra pessoa, às vezes a gente mesmo já entende. Às vezes ali mesmo a gente já encontra uma solução, né? Então, às vezes, não é querer tirar a pessoa daquele estado, é aceitar que ela esteja naquele estado e fazer algo sem ser diretamente para que ela saia dali. Ai, gente, como é difícil fazer isso, né? A gente tem sempre uma solução. Viver a vida do outro é muito fácil. Então, quando a gente tem essa escuta ativa, a pessoa vai perceber que a gente está prestando atenção nela e ela consegue ver o assunto por outro ponto de vista se a gente faz perguntas, né? Ou às vezes a gente conta uma história que faz com que ela veja aquilo que ela não conseguiu ver antes. Então, por isso a gente acompanha, deixa a pessoa falar e vai ali interagindo com ela, mas sem apresentar a solução. Porque às vezes ela só quer ser ouvida. Olha lá, algumas pessoas só precisam se sentir apoiadas, saber que estamos ali compartilhando com elas a sua dor, a sua preocupação. Saber e deixar em paz. Em situações de muita tensão, o melhor favor que podemos fazer é lhe dar privacidade. Então, às vezes, a gente tem que ser capaz de aceitar a irritação do outro, aceitar a tristeza do outro e deixar, às vezes, a pessoa sozinha. A gente pode até ficar do lado em silêncio. Se torna mais fácil. E isso, gente, alivia dores, alivia conflitos. Nos momentos de lazer é importante. Bom, a gente vive no meio do meio de outras pessoas, né? Então, vamos criar maneiras de proporcionar ao outro que se aproxima da gente algo que faça com que aquele momento seja considerado único e que aquela pessoa que se afastou da gente leve uma lembrança muito boa daquele encontro. Sem distrações, sem projeções, sem fadiga, sem impaciência e sem analisar. Né? Quando a gente está ali projetando passado, presente ou futuro, a gente sai do presente, a gente não consegue estar de fato com as pessoas que a gente está. Né? Se a gente se distrai, se a gente está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e dá atenção, faz o café, escreve no celular, olha o celular, bom, a gente consegue não estar presente e não fazer com que aquele momento
seja um bom momento para nós. Se a gente está muito cansado, então a gente não pode trabalhar demais. Eu estou falando isso, mas eu tenho trabalhado muito, muito, muito. O descanso que não é perfeito, que não é suficiente. É importante que a gente se dedique a ter um descanso no qual a gente realmente descanse, né? Que a gente consiga fazer com que a nossa mente se acalme, para que a gente possa estar de fato no encontro com a outra pessoa, para que a gente não fique impaciente. A gente fica impaciente quando a gente está preocupado, quando a gente está com o olho no futuro, quando a gente quer saber o que será que vai acontecer, né? O que vai vir nesse próximo ano, o que vai vir se a gente ficar focado no futuro, na preocupação, na ansiedade, na impaciência, a gente não vai desfrutar o momento presente e a gente não vai estar presente com as pessoas, tá? E análise, para de analisar, sabe? Se tem alguém te falando, esteja concentrado em ouvir, não em analisar. E isso aconteceu com uma pessoa que estava conversando hoje, que na primeira frase ela já respondeu, ela já confrontou, ela já negou tudo o que eu ainda nem tinha falado. E isso acontece com muita frequência, né? E aí eu fiquei, aí no final, deixei a conversa de lado, por quê? Porque a pessoa não ouviu. Antes que eu relatasse a situação inteira, que eu terminasse todo o meu pensamento, a pessoa já confrontou, já negou, já disse que aquilo para ela não funcionava, ali, a partir da primeira frase. Então, a pessoa que não cria relacionamentos, né? A pessoa que não abre espaço para ouvir o outro. Se você não abre espaço para ouvir o outro, se você, de fato, não está se relacionando com o outro não vai sentir que você está ali. Porque naquele momento é ouvir, é sentir o que está acontecendo ali. Isso é muito bom para os nossos relacionamentos. E, gente, tem aquilo que em psicologia positiva, não estou falando agora do texto que está aqui, mas em psicologia positiva a gente chama de flow. Aquele momento em que tudo está fluindo. Aquele momento que você não percebe o tempo passar. Isso é estar presente. Né? Não há tempo, não há contagem de tempo. A gente fica no fluxo da vida. Que é a psicologia positiva, né, Marcela? A gente falou muito de psicologia positiva no ano passado, porque a gente teve um projeto também sobre psicologia positiva. Então, quando a gente flui com a vida, a gente não vê o tempo passar. Então, como é agradável estar fazendo algo que a gente de fato gosta, estar com pessoas que a gente de fato gosta, nesse momento tão tranquilo. Bom, eu vou parar por aqui, né? A Ju não entrou, não, gente? Depois eu posso até voltar, porque eu quero falar para vocês do Ju, entra aqui para me socorrer, Satori, que é um estado de iluminação instantânea que a gente consegue, naqueles momentos que a gente consegue entrar na atenção plena, sabe? Que a gente consegue estar ali e realmente você está no zen, olhando para a parede ou através de qualquer outra técnica. Enquanto isto, eu vou deixar o Marcelo falar e a gente vai terminar, Ju entrando ou não, a gente vai terminar com uma experiência de atenção plena rápida, sim, mas vai ser, tá? Marcelo, vou deixar você agora, pode ser? Tem uma pergunta da Renata. Diga para mim a pergunta da Renata. Espera aí que eu vou abrir o chat. Oi, Vilma, boa noite. Boa noite. Pode falar. Você vai tirar a projeção aí ou não? Vou Não, tirar a né? projeção. Vou tirar. Tá. Você quer falar alguma coisa da projeção? Quer que eu volte a algum lugar? Não, pode tirar. Então, eu vou tirar. Ok.
Boa noite. Boa Então, eu noite, vou. Renata. Que bom ter Tudo você aqui hoje de bem? novo com a gente. Isso, estou até desde mais cedo Sim, eu e vi. eu vou ter que sair, que eu tenho agora 8h30 uma defesa de estágio, aula, né, e tal. Então, eu vou sair, mas antes disso eu queria assim agradecer, né, o projeto, elogiar essa iniciativa de vocês. Estão me ouvindo bem, né? Estamos sim, Renata. E, assim, o quanto é importante essa iniciativa, né? Fiquei refletindo aqui, e também no momento de sábado, né? Da questão da frustração, que eu participei também com vocês, e somando hoje também, o meu caderninho está todo anotado aqui, Ai, que bacana, Renata. vários autores que eu vou procurar saber sobre eles, vários temas novos aqui para minha cabecinha, né, funcionar nesse sentido. E, assim, o tempo, né, que a gente está passando, assim, a dificuldade que a gente está vivendo nesses tempos, né, atuais. Então, como que essa iniciativa é importante, essa sala tinha que estar lotada, né, É, então faz parte dessa frustração que a gente vive, né, eu sou professora também, sou de foi gestão de bonito o dia que pessoas. você entrou com todos os seus alunos, foi lindo. Eles adoraram, mas infelizmente eu tinha que ir com a matéria e Sim, coincidiu, e né? sempre que você receber o convite, pode passar para eles. Às vezes algum esteja disponível naquele momento. Igual eu vou fazer Sim, um workshop de novo agora durante a semana, outro no sábado, que a gente está chegando o momento de encerrar. Então, nós vamos fazer mais alguns encontros aí. sim. E aí é isso, elogiar, agradecer, né? Essa questão, né? Você mesma falou aí sobre, eu estou vendo aqui como é que, né? Que essa sua fala final aí sobre a questão da atenção plena, né? E da dedicação com o outro. Isso você pratica, né? Com seus alunos, a gente percebe a empatia, o amor, a ternura, né? A afetuosidade, né, que você tem, mesmo assim no online a gente percebe e né, que é isso mesmo, né? Eu também gosto muito de estar em sala de aula, eu sinto também né, que eu escuto um pouco eles, então assim eles, né, acabam que se sentem mais à vontade, né, com a gente um pouco por causa dessa empatia também. E é isso, falar da importância e agradecer mesmo. Obrigada, Renata. Inclusive, esse projeto surgiu porque ali em 2020 eles enlouqueceram, né? Meus alunos enlouqueceram, alunos de outros professores enlouqueceram. Era tudo, virou tudo meu aluno e vinham todos. Eu estava até comentando com o Cides logo que ele entrou, né? Ele perguntou como é que tinha começado. E aí ele estava falando que 3 alunos tinham contado para ele. Assim, até alunos do ensino médio, que eu não trabalho no médio, mas eles vinham e aquelas coisas, e eu falava assim, pelo amor de Deus, tem psicólogo, gente, no instituto, dá para procurar? Não, professor, é com você que a gente quer falar. E aí, assim, todo mundo contando histórias da família, os problemas que estavam surgindo de convivência, os problemas que estavam surgindo pela perda de emprego, por não poder trabalhar, né? E foi muito bom. E até que eu falei assim, agora não, agora eu vou transformar num projeto para continuar ainda, porque isso vai vir, vai durar um tempo as consequências, né? E eu também estava exausta já, eu estava exausta. Porque da mesma forma que os alunos, e eu acho isso muito interessante, porque eu não sou muito preocupada com as coisas assim. Eu entro lá no instituto, eu ainda estou no remoto, por causa das consequências da última vez que eu tive Covid. Mas eu entro lá no instituto e eu vou falando com todo mundo, e para mim está tudo normal isso. E aí, quando eu vi, durante a pandemia, que eles começaram, professores, técnicos, sabe, professor, pessoas me procurar para desabafar, para discutir. Às vezes só queriam falar mesmo do que estava acontecendo. Aí eu concordo com você nisso que você falou da afetuosidade, porque antes eu não parava para perceber isso, porque para mim era tudo tão natural. E realmente eu percebi isso. E, e eu fiquei muito cansada, sabe? Eu fiquei muito cansada. Que aí não tinha. Aí eu falava para eles que eles combinavam, quando os últimos iam dormir, os primeiros já estavam acordando e aí eles não me davam sossego.
Mas foi um tempo que eu achava que todo mundo tinha que cuidar de todo mundo mesmo. Quem estava bem tinha que estender a mão e segurar mesmo. E que bom, Renata, sua fala, eu agradeço muito, isso é importante, sim. Tá? Obrigada. E aí, só para concluir, né, e complementar o que o Marcelo falou da atenção plena coletiva, comunitária, né? Só citar um exemplo assim que eu vivenciei isso uma vez, algumas vezes, né? Mas uma vez que me marcou muito foi num projeto que a gente participou aqui com integrantes de agricultura familiar, membros do MST, né? Como que eles têm essa consciência comunitária desenvolvida, né? Como que é Sim, interessante a forma com que eles lidam, né, com a dor do outro. Parece que a dor é deles também, né? Então, essa sim, consciência comunitária é muito desenvolvida. Então, se quebrou um telhado, todos vão se reunir para conseguir um jeito de que aquela família não fique com goteira, né, e tal. É só um exemplo, assim, que eu me recordei aqui agora. É isso aí, é gente. isso Muito mesmo. obrigada. A gente perdeu muito essa dimensão do coletivo, né? E o É, coletivo está aí do lado, né? Que meus vizinhos falam, né? O vizinho é o é. parente mais próximo que tem. Então, a gente tem que E aquilo que ter você falou contato. da terra, né? Que você mora em casa e tudo, tem muito a ver com isso. Eles, né? Eles estão lá próximo à terra, então isso Sim, faz com que eles fiquem mais plenos, né? Mais atentos e mais conscientes em relação a isso. ok. Muito obrigada, Renata, Renata. vou fazer uma pergunta. Você acha que no interior é mais fácil de praticar a consciência plena do que na cidade, na capital? É relativo, eu acho. Depende, porque na roça, sim, né? Mas no interior, a pessoa pode estar num ambiente tóxico, né? Mesmo sendo no Sim, interior, né? Então, assim, vai depender das escolhas dela, eu acho também, né? Além é de isso aí. tudo. Depende das nossas escolhas. Marcelo, ela trabalha num campus tão maravilhoso. Quando eu estava lá, eu dava aula em vários cursos, inclusive de agroecologia. A gente ia para o mato. Vilma, mas você dava aula de mato? Não, Vilma dava aula de psicologia, de dinâmica de grupo, de ética. Mas a gente ia para o mato, gente, observar. A primeira vez que um coordenador de curso me pega sentada lá na grama com os meus alunos, falei, pronto, hoje eu vou ouvir bronca. Estava dando aula sentada na grama. Isso é muito, muito bom. A gente vai ficando tão preso na tecnologia, preso dentro de casa. Às vezes, na cidade pequena mesmo. Será que todo mundo que está lá no campus da Renata passeia pelo mato, pelas árvores, para olhar as plantas, as flores? Eu acho lá um campus maravilhoso, que é o de Rio Pomba. Adoro lá. Até estava contando que um dia desse para ela um dia desse, que teve uma época, quando eu trabalhava lá, eu até escolhi um lugarzinho lá na vila onde eu ia morar, antes de vir para cá. Sim. Porque eu acho que não se tem essa liberdade aqui, né? Pelo menos eu não vejo essa proximidade que a gente poderia ter num campus. Qual é o seu campus? Rio Rio Pomba? Pomba. Rio Então, Pomba. eu acho que não, eu não vejo essa proximidade aqui, não. Não, o nosso campus ele tem pouco espaço de convivência, e falta assim os banquinhos, os lugares no meio que a gente poderia sentar ali na grama, né? Às vezes os alunos não podem nem sentar ali a turminha na grama. Evento, não tem É, evento. isto. Gente, eu acho lindo quando eu chego ali que tem na época aquele pé amarelo está florido. Gente, eu paro e fico ali pisando, andando em cima das flores. A gente não tem tempo mesmo. É interessante. Quando eu fazia meditação no centro do Pentágono, a maioria das pessoas ficavam observando, olhando de longe. Elas não tinham coragem de sentar ali, elas achavam muito estranho, mas sempre depois comentavam: eu queria ter ido, eu queria ter ido, eu queria ter ido. Sempre um pouquinho só sentava lá comigo no centro, né, do Pentágono. A gente estava, era o céu em cima, e a gente estava ali meditando, era bem bacana, mas a maioria das pessoas não tinha coragem, embora tivesse vontade.
Eu falo muito com os meninos, a gente vive numa sociedade muito crítica, né? E aí a gente deixa de fazer algumas coisas por medo da crítica, por medo do que o outro vai pensar, né? A gente é imaturo um pouco nisso, e os jovens também, né? E aí, mas de qualquer forma, a gente vai amadurecendo. Sim, acho que a gente falou disso, não foi? Não, a gente falou disso na live, na última live, que a gente faz live toda semana. Na última live a gente falou da alodoxafobia, que é o medo da opinião do outro, né? O medo do pensamento diferente, e que nos impede muitas vezes de viver realmente a vida que a gente quer. Ai, gente, que bacana. Hoje nós temos outra pessoa do Campus Barbacena, Marília. Hoje quem vem sempre é a Valessa, ela não veio hoje. Mas que bom, gente, é bom estar aqui. E para nós é assim, Renata, como você está vendo. Se tiver uma pessoa, se tiver 10, se tiver 100, a gente já teve momentos de ter muita gente. Mas se tiver uma pessoa, a gente vai fazer o que a gente veio para fazer. E já aconteceu de dias que não apareceu ninguém, a gente fazia para nós. A gente fazia as técnicas com a gente mesmo e tudo mais. Mas bom ter Isso, vocês como que é aqui. importante para os estudantes também que estão participando, né? Sim, sim. Como que é Fala aí, importante. Alice, fala aí, Marcelo, como é que tem sido para vocês participarem? É o segundo ano já, eu entrei no grupo de PNL, foi muito interessante, que eu não conhecia a fundo PNL, aprendi muito com a Vilma, ela é uma pessoa assim que distribui muito conhecimento, né, importantíssimo. Ela é realmente uma pessoa que de referência. Agora, a gente também vive numa sociedade que não permite a gente fazer tudo, né? E agora, no segundo ano, essa área é mais para psicologia aplicada, né? E aprendi também. Infelizmente, nós passamos um momento estranho nesse último semestre, nesse último trimestre, né? Com essa revolta política, com essa coisa toda, e eu acho que balanceou um pouco. Mas foi muito bom. Nesses 2 anos, eu classifico assim, como uma das melhores experiências acadêmicas que eu já tive até hoje. Ai, E me deu Marcelo, por que que eu não liberdade. gravei? Ah, tá gravando, que bom. Depois eu vou ficar ouvindo, tá? Obrigada. Não, porque me deu liberdade de falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, de analisar texto, de botar minha informação. Raramente isso acontece. A gente sempre tem que responder aquele esquema, que ainda mais essa área de lógica matemática, aquela coisa assertiva, pensamento racional, entendeu? Então, para mim foi muito bom. É porque realmente eu tenho cada encontro escritinho ali, como eu planejei. O primeiro já foi diferente do meu planejamento, porque alguns alunos falaram, vamos falar disso, vamos colocar isso, posso falar disso? E agora é a mesma coisa nesse segundo ano. O Marcelo, eu quero falar disso, eu quero estudar isso, cabe aonde? Então, realmente é um trabalho que nós temos feito. Tem o meu direcionamento, tem o meu norte, mas cabe ali, se traz alguma coisa, Vilma, eu posso falar disso, Vilma? Vamos fazer isso, Alice, né? O Igor já propôs também outras coisas. Enfim, a gente tem construído o projeto juntos. Alice, oi, Sempre pode falar. partindo do zero, tanto nas ferramentas, nos vídeos, nos autores, na pesquisa, sempre partindo do zero. Não tem nada pré-formatado. A gente faz a reunião, escolhe o tema, corrige aqui, corrige ali e apresenta. É Então, verdade. eu sou capaz de errar, né? Eu sou capaz de talvez te passar uma informação e você, não, Marcelo, está errado isso, eu discordo, eu concordo. O conceito é outro. Então, isso é muito importante hoje para o desenvolvimento do pensamento crítico. Sim. E eu Falei. fico feliz de vocês se deixarem ser conduzidos, porque eu sou psicóloga, né? O Renato, eu também sou psicóloga. Além de pedagoga, eu sou psicóloga, e aí eu sei o que a gente pode fazer, né? Eu fico ali cuidando para que o que eles façam realmente seja o melhor para as pessoas, porque eles não são obrigados a saber, né? O que pode não ser bom, mas estou ali junto com eles, e eu acho isso muito bacana também. Alice, gostaria de falar?
tempo da Renata está acabando, né, Renata? Sim, eu avisei lá para a turma que eu estava um pouquinho atrasada, mas é isso, não dá vontade de sair, não. É muito Isso é bom. muito bom. É por isso que eu tinha falado que hoje, esse ano seria o último. É por isso que eu já comecei de novo, eu e os meninos, a falar de continuar no ano que vem. Nesse ano agora, né? Sim, é isso. E o Marcelo tocou na situação do país, né? Eu tive até pesadelo anteontem. No meio da madrugada, eu acordei preocupada, né? Assim, eu me vi assim preocupada com o que podia acontecer, né, com o atual presidente e tal. Eu não sei se eu tive algum pesadelo. Só sei que eu acordei com muito medo, sabe? Andei vendo muitas notícias, pode ser isso, mas a gente tem que ver também para a gente tomar, né, a real dimensão, né, do que aconteceu, por que aconteceu e tentar explicar, né, um pouco para a gente mesmo e tentar se amadurecer com isso, né, e ficar sempre atento, né, porque é o risco né, de descontinuar e tudo, então é só para Sim, desabafar um pouquinho. sim. E nós estamos numa posição que eu sempre falo para os meus alunos da licenciatura: ser professor é um ato político. Então, a gente tem que estar preparado, sem colocar nossas preferências, mas colocar a realidade para ser criticada, né? Para ser discutida, para ver de tudo isso, o que eu posso aceitar, adotar para mim, né? E o que eu vou repudiar de tudo isso, porque é o coletivo, é o todo, é o para todo mundo, né? É o para todo mundo. Eu puxei esse assunto mais porque quando eu entrei na reunião, eu estava assim com o coração apertado, sabe, por causa de tudo isso, tudo. E aí agora assim eu até consegui respirar fundo. Que Obrigada, bom, viu? Renata. Eu Você ia vou aproveitar bastante se ficasse até o final para a gente fazer a experiência da meditação. Mas a gente faz, se não for hoje, a gente vai fazer em outro dia também, porque já são quase 9 horas. Então, agora eu vou deixar com o sim, Marcelo, o que ele vai falar. sim. Na verdade, eu não vou fazer hoje a vivência, não, mas no próximo encontro, com certeza, a gente vai fazer essa vivência. Se não, Boa a gente faz um noite. videozinho e envia para vocês ouvirem ali todos os dias. Ótimo, obrigada. Fica com Deus, Renata. Obrigada. Tchau. Marcelo? Eu Mari- não preparei a apresentação, eu vou fazer a leitura. foi você ter falado isso, que hoje a gente gosta de te ouvir quando você traz as leituras. A gente gosta de ouvir. Ah, tá. Bom, Não é à toa, é bom vou contar para Marília que a gente já te apelidou de o Pedro Bial dos seminários. vai que eu acredito, né? Bom, o tema de hoje, está todo mundo ouvindo? Tá ok aí? Tá, né? Eu estou ouvindo, Alice, Marília. Acho que sim, todos estamos ouvindo, Marcelo. Sobre autoestima. Eu vou falar sobre autoestima, vou colocar os pontos que a gente já chegou aqui a um consenso. E autoestima é um conceito que você tem e avalia de si mesmo. E como você pensa acerca de si mesmo. Você se avalia positiva ou negativamente? Se acha alguém capaz ou não? Atrativo ou não? Como você se avalia de forma geral? A forma que você autoavalia, se autoavalia, gera o sentimento que tem sobre si mesmo. Você gosta de como você é? Ou você é tímido, sente vergonha de si, se autocritica? Você sente vontade de Você se sente à vontade em qualquer lugar ou você tenta evitar as pessoas com medo de julgamento? Muitos de nós não têm consciência disso, ou não tinha, do porquê atrás desse sentimento. Alguns dizem, eu era apenas tímido, mas não avaliava que a timidez era um medo de ser julgado. Isso é um medo que é muito, muito mais
muito mais encontrado do que tudo, né? Acabamos de falar nisso, o medo de ser julgado. Dessa forma, uma elevada autoestima é simplesmente valorizar e gostar de que você é, não importando as circunstâncias. Você consegue avaliar de forma como isso impacta no seu sucesso de vida? Então, como podemos melhorar isso? O primeiro ponto é chamado de Mind Detox, ou eliminando o detox da mente, né? Eliminando os obstáculos. O primeiro passo é simples, mas não fácil, que é eliminar aquilo que diminui sua autoestima, aquilo que o autor desse texto chama de vampiros da autoestima, ou seja, aquilo que te tira a energia para você autoestimar. Os vampiros da autoestima sugam toda a energia do seu poder pessoal, até matar a sua autoestima. Quem são eles? Quais são os vampiros da sua autoestima? O primeiro deles é o autoataque, né? Você se condiciona, você se ataca, que eu não consigo, eu não presto, não sou inteligente. E a autocrítica, você poderia fazer mais, você poderia ser isso, você poderia ser aquilo, e etc. Isso não é bom. Talvez algumas pessoas utilizam esses dois tópicos como algo que vai te elevar, mas pelo contrário. O autoataque e a autocrítica é muito prejudicial, são muito prejudiciais no sentido de que você pode se machucar com isso. A autoexigência, a exigência exacerbada, pode te dar conflitos mentais a ponto de você falar: eu não consigo, eu não vou, eu não sou. Não se trata daquilo que disseram para você quando você fracassou em um projeto, não realizou uma venda ou não tratou de um evento externo. Trata-se do que está dentro de você, o que você diz a si mesmo. Chamo de vampiros de autoestima não por acaso, pois aposto que seu crítico interior é um monstro. Literalmente, um monstro. Isso parece ser muito simples, e realmente é. Mas sendo simples, não quer dizer que você tenha domínio, ou seja, mesmo que você saiba que é assim que funciona, não quer dizer que você tenha colocado em prática o que deve fazer. Ou seja, dominar esse monstro interno, esse crítico interior, né? Esse crítico interior, ele atua, ele atira para todos os lados. Ele atira na sua concepção de figura, né? Sou gordo, sou magro, na sua concepção de inteligência, não sou capaz, eu sou burro, etc. Outro ponto importante, que o senso comum a respeito da autocrítica não é prática comum. Ou seja, o senso comum a respeito que se fala sobre autocrítica não é prática comum. E o que deves fazer para transformar a sua autoestima é parar, uma das coisas que você tem que fazer é parar de atacar a si mesmo, né? Parar de atacar a si mesmo, eu considero isso como um narcisismo, né? A pessoa, quando realmente não consegue, ela tem que avaliar, ser pragmática no sentido de construir pontos, achar suas dificuldades, achar o seu limite, porque toda pessoa tem um limite, e partir para onde você realmente consegue fazer, passo a passo. Ter paciência consigo mesmo. Não critique a si mesmo pejorativamente. Não critique a si mesmo negativamente. Isso não ajuda em nada. Nada, nada, nada. Eu acho que também a crítica externa, dependendo da crítica, ela deve ser aceita ou deve ser ignorada. Isso é uma colocação minha. Você aprendeu a agir assim quando era criança.
nunca se questionou a respeito e ainda continua com essa prática negativa. Ou seja, lá no tempo de criança, lá na primeira infância, lá atrás, quando alguém falou alguma coisa para você negativa, aquilo ficou tão enraizado que até hoje esse vampiro consta no seu pensamento, no seu subconsciente. Avalie comigo. Toda crítica faz você ter uma melhor performance? Não. Faz você não cometer o mesmo erro? Não. Faz com que as pessoas mudem sua avaliação a respeito do que houve? Não. Aumenta a sua liderança? Não. Faz você ganhar dinheiro? Não. Eu aposto que, na verdade, isso só atrapalha, não contribui. Agindo racionalmente, nós nunca criticaríamos negativamente. É muito complicado isso, porque o hábito que nós temos é criticar sempre negativamente. É bom separar o que é negativo do que é positivo através do que você recebe, né? A gente tem assim, manias de achar que a nossa opinião valida qualquer sentimento e valida qualquer situação de vida. Ok, o primeiro passo, então, é não atacar a si mesmo, nunca. Como aumentar a sua autoestima? De forma inteligente. O passo 2 é a ferramenta mais poderosa para construir uma autoestima poderosa. É muito simples, na verdade é tão simples que as pessoas acham que não funciona, pela crença de que as pessoas têm de ser complexas para funcionar. Eu acho que aqui todo mundo sabe disso, quanto mais simples, melhor, né? Cada problema tem uma solução e quem trabalha, quem mexe na área de exatas, acha que todo problema complexo tem uma solução complexa. A nossa cabeça é assim, mas não é assim que funciona. O que é a ferramenta? Faça de si mesmo um treinador ideal, um coach. Seja você mesmo o seu próprio coach, o melhor de todos. Você deve tratar a si mesmo da mesma forma que o melhor coach do mundo faria. Inclusive, existem técnicas para você aprender isso, tá? Como um coach ideal trataria seu melhor aluno? De que forma ele orientaria após uma falha? Imagine um coach que possui inteligência emocional. É sábio. É assim que você precisa ser. Se quer ir ao próximo nível, se precisa tratar a si mesmo com paciência, compaixão, encorajamento. Lembrando que compaixão não é pena de si mesmo, tá? Mas compaixão em relação ao erro, em relação à capacidade de reação que você tem mediante ao erro. E encorajamento para você recomeçar e tentar novamente. Imagine a si mesmo como coach do seu filho de 8 anos de idade. Como você encorajaria a fazer algo que ele teme a fazer na escola? Normalmente, né, eu vi e vejo nas escolas que eu já passei, você não nasceu para isso. Você não sabe isso. Para que você vai estudar isso? Nas aulas de matemática, nas aulas de física. Só um minuto. Ok. Bom, partindo para o penúltimo, né? Tópico, você deve fazer isso todos os dias. Se você realmente quer levar a sua autoestima a outro patamar, tem uma coisa que você deve fazer todos os dias. E lembre-se, autoestima elevada é o fundamento para o seu sucesso.
maior ganho financeiro, relacionamentos saudáveis, melhor carreira, vida melhor. Lembrando também, isso aqui tem que ser feito todos os dias. O sucesso não vem por acaso, o maior ganho financeiro não vem sem trabalho, relacionamentos saudáveis não vêm sem filtro, você tem que filtrar os relacionamentos saudáveis. A melhor carreira talvez não seja aquela que você quer fazer naquele momento, e a vida melhor não é aquela vida materialmente falando, é uma vida que você tem que aceitá-la. Né? Ter aceitação é um processo, né? Aceitação da sua vida, dos seus limites, aceitação da família que você tem, aceitação do filho que você tem, da esposa que você tem, do marido que você tem, sem querer transformar isso tudo numa guerra. E agora que você já deu o primeiro passo e parou de tratar a si mesmo como lixo, né? Como uma pessoa que não serve para nada, para você, uma pessoa que não tem inteligência, você tem mais uma coisa que tem que se tornar habitual. Habitual. Uma coisa que não é feita ultimamente, que é enfrentar. Né? Enfrentar ao invés de evitar, que é parar de evitar e fugir daquilo que deixa você nervoso ou desconfortável. Várias coisas deixam a gente fora do controle. Já foi dito aqui hoje, no encontro de hoje, né? As maneiras, as técnicas que você pode aprender. Né? A falta de dinheiro, né? A falta de desmotivação, como a Alice disse, para o trabalho, através de eu vou ter que passar por aquela fadiga todo dia, entrar no ônibus, ir trabalhar, ir para aquela empresa. Então, você tem que enfrentar esses problemas de uma maneira inteligente para que você tenha sucesso, como eu disse aqui em cima, nas suas relações. Se você quer mudar, você tem que partir do princípio. Fugir é um dreno para a sua autoestima, ou seja, drena, ele suga, enfraquece você. Então, não fuja. Fugir dá uma mensagem para o seu inconsciente de que você é fraco e não pode lidar com as situações difíceis, o que é uma mentira. Né? Se você se propõe a enfrentar, você já não é fraco, pois você é infinitamente poderoso e criativo para lidar com qualquer situação. Mas eu não sou, eu não consigo, não, 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 não. Aí vem a fuga. O poder de fuga que nós temos hoje, isso colocação minha, é maior do que o nosso poder de enfrentamento. A única coisa que pode fazer você pensar que você não pode é o padrão de fugir. Então, em vez de fugir, enfrente. Se você não se sente confortável em conversar com pessoas desconhecidas, comece a fazer isso deliberadamente. Tá? Isso aqui já é um processo de treinamento, seria o step 1, passo 1. Se você não se sente confortável em conversar com pessoas desconhecidas, comece a fazer isso deliberadamente. Né? Alguns coaches, alguns treinadores, algumas pessoas dessa área de treinamento psicológico falam, comece com bom dia. Bom dia para o padeiro, para o carteiro, para o vizinho do lado. Né? Se você não se sente confortável em conversar com pessoas desconhecidas e não consegue dar um bom dia para uma pessoa que passa na rua, né? Você está fugindo, e a fuga é um problema sério. Não gosta de fazer apresentações em público. Adivinhe, faça isso deliberadamente. Comece devagar, faça uma de 30 segundos, de 15 segundos. Não quero dizer que você faça o que teme de qualquer jeito, sem preparação. Não, não. A questão não é essa. Se você vai fazer uma apresentação em público, deve se preparar adequadamente. Se vai participar de uma reunião com líderes, deve estar pronto para mostrar a sua melhor versão. Prepare-se e haja. Eu acredito que isso aqui já seria o nível 2, né? Não seria o nível tão popular. Tendo certeza que você entendeu, você deve enfrentar aquilo que teme
Você deve mostrar a si mesmo que pode fazer qualquer coisa que o destino lhe apresente. Vou colocar esse qualquer coisa entre aspas, né? Qualquer coisa que você imagina que você possa fazer, não qualquer coisa que alguém fale para você fazer. Isso levará você a uma autoestima poderosa e trará rapidamente o sucesso que você merece. Porque as pessoas elogiaram você como líder, e mesmo que você fosse e acreditasse que qualquer situação você pudesse superar, porque as pessoas lhe dariam mais dinheiro se você não for alguém que confie em si mesmo. Você precisa enfrentar. O seu medo fará você tornar alguém. Você precisa enfrentar o seu medo para que você se torne alguém melhor. É para isso que ele existe. Não espere até estar pronto ou sentir-se mais confiável ou mais forte. É na prática que você adquire a competência e a coragem. Bom, já são 9 horas. Vamos terminar? Vamos terminar, Marcelo. Vamos terminar com as suas palavras. Vamos carregar as suas palavras e vamos dormir com as suas palavras. Agora para vá que lá e elas façam faça. efeito. Que foi, Marcelo? Agora vá lá e faça. Agora Se vamos lá você é fazer. capaz de enfrentar, deixa para amanhã. Vai lá Pare e de faça. atacar a si mesmo é a primeira coisa, né, que a gente precisa de fazer. Não achar que a solução tem que ser complicada. Ser o nosso próprio coach, né? Agir com a gente com consideração. Dizer, olha, não foi bacana, mas você pode fazer melhor. Vamos tentar de novo. É porque é isso que o coach faz. O coach não esculacha a gente, não maltrata a gente. Né? Quando a gente está trabalhando ali com o cliente, a gente encoraja o cliente, mas a gente não deixa de mostrar para ele que ele não fez o que deveria ter feito, ou o que ele fez pela metade, mas porque a gente está ali para isso, né? Enquanto coach. Então, que a gente faça isso com a gente mesmo. Olha só, não foi bacana, mas foi o melhor que você conseguiu fazer desta vez. Da próxima, você vai fazer melhor. Né? Ah, você não teve coragem hoje. Ok, você está aqui dizendo que não teve coragem, mas amanhã você vai tentar de novo, até que você tenha coragem de fazer. A gente vai fazendo com que os nossos pequenos ganhos sejam reconhecidos e sejam um trampolim para o próximo passo, para o outro, para o outro, para o outro, né? E fazer todos os dias, como o Marcelo disse, não é uma única vez. E assim você pode fazer qualquer coisa que você decida fazer. Vai ser perfeito da primeira vez? Não. Você pode tremer, as pernas podem tremer, você pode... A mão vai suar, a perna vai tremer, você vai sentir um frio no estômago. Não tem problema. É assim que a gente vai superar desafios. Então, a gente consegue controlar as emoções, desenvolver melhores relacionamentos e dar novos passos na nossa vida. E para isso é muito bom a gente estar presente. Estar presente, reconhecer, inclusive, o seu valor, né? Te tratar com respeito e adquirir autoestima. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Alice. A Juliana não conseguiu voltar. E a Marília, que esteve com a gente aqui até agora. Parabéns também. E que todos nós sejamos pessoas melhores. Que a gente se lembre sempre dessa frase do Marcelo: não ataque a si mesmo. E você pode fazer qualquer coisa que você decidir. Não que alguém mande, não que alguém decida por você, mas que você decide. A perfeição vai vir com o tempo. Né? Não tenha medo de fazer, esperando estar pronto, esperando que esteja perfeito. Vai em frente. E é isto. Precisando, Marília, estamos aqui. Nós vamos, eu vou depois ver com a Alice e com o Marcelo, que eles são os dois responsáveis pelo YouTube, né, pelo nosso canal no YouTube, para ver
Está tudo lá e para a gente enviar os links para você, tá? Algumas coisas ainda não estão lá, mas aí a gente envia para você depois o link do nosso canal lá. Então é isso, gente. Agradeço muito vocês. Boa noite. E a gente se encontra de novo. No meio da semana vai ter um workshop. Eu vou chamar vocês no sábado. Eu estou pensando em fazer um outro workshop também, quem puder estar comigo. E na segunda-feira vai ser o nosso último seminário, né? Não necessariamente o nosso último encontro, porque aí na semana seguinte a gente pode fazer um outro workshop também, e encerramos, ou encerramos na segunda no último seminário, ou faremos ainda um outro workshop na outra semana. Então, fiquem com Deus e até o próximo encontro. A gente envia os e-mails. Boa noite, Vilma. Uma boa noite a todos também que estiveram presentes.